Bom dia, estimados irmãos e irmãs aqui presentes na nossa igreja. Bom dia a vocês que estão em casa, nos acompanhando também pelo Facebook, a nossa rede social também está sendo gravado e posteriormente também será postado no YouTube. Saudamos assim a todos vocês neste nosso primeiro domingo de Advento. Nós estamos, enquanto o calendário da igreja, iniciando um novo ano. Poderíamos então dizer assim, feliz ano novo hoje. E só para lembrar quem está em casa, nós tivemos um pequeno detalhe técnico, então, claro, eu vejo que tem algumas pessoas já entrando de novo, nós tivemos que fazer uma nova postagem. Podem compartilhar esse novo link também com as demais pessoas. Que bom que nós podemos estar aqui, que bom que nós podemos celebrar juntos o grande amor de Deus por nós e iniciar juntos esse tempo que é sempre tão especial e diferente para nós, que é o tempo Advento e o tempo que vai chegando tão perto do Natal. Eu quero saudar assim todos vocês que aqui estão, vocês que estão em casa, com a palavra lema do dia de hoje, do Salmo 85, versículo 7, que diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Celebramos, nesse tempo de Advento, um tempo de preparação. Nós nos preparamos para a chegada de Jesus, para a vinda do nosso Senhor e Salvador, no qual Deus mostrou definitivamente toda a sua bondade, toda a sua misericórdia e nos deu assim a salvação. Que nós tenhamos aqui um culto muito abençoado, mas não apenas hoje nessa celebração, não apenas nós aqui, vocês que estão em casa, mas que seja um tempo sim muito rico de poder conviver com as pessoas também de casa, que é o que mais nos é permitido nesse tempo, mas um tempo rico também de profundas reflexões. Nós celebramos em nome e na presença do nosso Trino Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para que nós possamos, quem aqui está pode se assentar, nós queremos cantar o primeiro hino, já vem perto do Natal, e durante esse hino nós vamos então acender a primeira vela da coroa de Advento. A coroa de Advento que é muito tradicional dentro da igreja cristã, bom, não sei quantos anos tem, quantos milhares talvez de anos temos que dizer que tem essa tradição, mas ela tem justamente uma representatividade com suas 4 velas. Eu vejo ali na câmera que dá para ver ali, Quem está aqui presente, eu acho que vê bem melhor. Aqui nós temos então a coroa com 4 velas, a ideia é que representa cada um dos 4 domingos que a gente tem do Advento, e a cada domingo a gente acende uma a mais, significa que a luz de Cristo cada vez brilha mais forte, a luz que veio nos tirar da escuridão, veio nos trazer a salvação. Esse é o nosso tempo de preparação. Enquanto nós iremos cantar esse primeiro hino, eu convido para podermos então acender a primeira vela. E eu pergunto, alguém da comunidade gostaria de acender? Já agradeço a dona Renata que preparou, confeccionou aqui a coroa de Advento. Ela disse que eu poderia convidar se alguém da comunidade hoje gostaria de acender essa primeira vela. Nós vamos cantar, aí alguém pode se dispor, certo? Já temos alguém? Então cantamos e assim nós acendemos. Eu ia pedir que pudesse deixar aqui enquanto que a pessoa acende e depois a gente coloca então para a música. Celeste
já vem perto do Natal, eis que está perto do Natal, inclusive a última frase, a última linha da canção que acabamos de entoar, e vocês viram aqui que temos já inclusive nossa árvore de Natal, mas ainda é Advento, ainda não é Natal. Mesmo que às vezes pela cidade, nós aqui também já enfeitamos, e eu acho tão lindos os enfeites, mas ainda não é Natal. Ainda estamos nesse tempo de profunda reflexão, de necessária reflexão, de também buscar o arrependimento, de, como diz o profeta, endireitar a estrada, preparar o caminho para o Senhor chegar. Advento é um tempo da gente poder então olhar para dentro de nós, e eu quero convidar que nós, nesse momento, façamos pensando naquilo que nós deixamos de fazer, quanto à vontade, quanto ao amor, quanto ao convite de Deus de que estejamos sempre vigilantes, atentos na sua palavra e no nosso servir a este Deus. E nós reconhecemos que nós falhamos muito ao longo do ano, né, quando não é apenas Advento. Claro que Advento não deveria ficar apenas restrito essa reflexão para essa época, mas é um reconhecimento que nós erramos muitas vezes. Então eu quero te convidar que todos nós, também vocês que estão em casa, que nós possamos pedir perdão a Deus, porque nem sempre nós deixamos o caminho tão preparado para o nosso Deus. Quem aqui está, eu convido que coloque-se de pé. Se você que está em casa também pode se colocar de pé, junte suas mãos, e nós podemos então orar a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Ó amado Deus, nós, ó Deus, nos colocamos na Tua presença de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Gratos por esse tempo de Advento, nós nos colocamos clamando, ó Deus, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Advento nos lembra esse tempo de preparação, tempo especial de reflexão sobre a chegada de Deus. Lembramos de forma especial de tudo que Tu fizeste e fazes por nós. Tão perto do Natal, onde lembramos que vens nos dar a salvação, a boa nova, gratuita para todos nós. E nos convidas a viver a partir do Teu amor. No entanto, ó Deus, nós reconhecemos que no dia a dia, às vezes, é tanta correria, tantas coisas, que nós esquecemos. Esquecemos de deixar o caminho preparado, esquecemos de viver assim como Tu queres. E aliás, ó Deus, também no próprio Advento, nós muitas vezes temos tantas agitações e nos preocupamos em preparar tantas coisas para o próprio Natal, que às vezes o tempo de Advento passa despercebido. E nós não fazemos aquela reflexão necessária e não nos preparamos adequadamente. Pedimos-te, ó Deus, que Tu possas nos dar o Teu perdão, assim como nos prometeste, e que nós possamos também nesse tempo de Advento, Natal e cada dia da nossa vida, deixar o caminho preparado para que Tu possas chegar até nós e transformar a nossa vida com Teus ensinamentos, com aquilo que Tu também queres para todos e todas nós. Nós, ó Deus, clamamos em nome de Jesus Cristo, o menino enviado para ser o nosso Senhor e Salvador. Amém. E eu justamente lembro, como palavra de anúncio da graça, lembro desse grande amor de Deus por nós, que nós tanto falamos Advento e Natal afora, né? Que Deus enviou ao mundo, amou o mundo tanto que enviou ao mundo seu único Filho, para dar a nossa salvação, para que todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas que tenham sim a vida eterna. Esse versículo de João 3,16 nos mostra de uma forma plena todo esse amor de Deus. Assim eu anuncio, perdão, a cada um de vocês que de fato está arrependido por não nos prepararmos, por não deixarmos Deus chegar até nós. Anuncio o perdão em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para louvarmos a Deus com o hino que nós conhecemos de cor. Vai ter a projeção do hino aqui, mas você que está em casa, eu acredito que vai conseguir cantar junto tranquilamente, que é o hino Seu Nome é Maravilhoso.
Presença desse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, nosso príncipe da paz, eu convido que nós possamos nos colocar num momento de oração. Querido, amado e eterno Deus, nosso príncipe da paz, nós, ó Deus, te agradecemos por esse novo dia que temos de presente, esse domingo tão abençoado, nosso primeiro domingo de Advento. Como é ano novo no nosso calendário litúrgico, também então nos lembra que nós sempre podemos recomeçar. Tu nos dás essa oportunidade a partir do teu amor, a partir da tua misericórdia. E nós, ó Deus, aqui estamos sedentos pela tua palavra, pela tua boa notícia, palavra que sempre nos orienta a viver como tu queres. E nós, ó Deus, pedimos então que possas nos envolver, possas nos motivar, possas nos dar sabedoria com a luz do Teu Espírito Santo, para que nesse momento especial deste culto, bem como em todo esse tempo de Advento, em toda a nossa vida, nós possamos viver vigilantes, possamos viver para servir a Ti, a Tua missão. Gratos, ó Deus, somos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar e eu convido para que nós possamos cantar como preparação para a leitura do Evangelho e também para a nossa pregação, cantar o hino Tempo de Preparação. Advento é tempo de preparação. Que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. Estamos nesse tempo de preparação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, que aqui estamos, com vocês que estão em casa. De fato, esse hino fala de algumas coisas muito especiais, né? Tempo de abrir caminhos, falando do Deus criança, de encher de esperança. Normalmente, quando chega a reta final do ano, às vezes as pessoas estão tão cansadas, com tanto estresse das correrias ao longo do ano, que Advento tem essa coisa também especial de meio que uma parada. Bom, se bem que quando os tempos são normais, aí às vezes a agitação toma conta para outros lados, né? E esse ano, então, um ano tão adverso, penso que Advento tem também um significado, ele pode ter um significado muito mais especial. Não que ele é mais especial que os outros anos, mas talvez a gente possa enxergar ele sendo de uma forma diferente. Tem uma palavra que diz assim, né, então, de encher de esperança.
Esperança é uma coisa que nós tanto buscamos. Agora eu não estou me referindo à esperança de cura, de Covid apenas, né? Mas isso abala as nossas estruturas, né? Então, muito essa questão então, da esperança. De mãos dadas não podemos enquanto pessoas estranhas, mas eu penso de mãos dadas muito mais no sentido da fé, né? De que nós continuamos unidos, né? Na nossa fé. Enfim, claro que depois fala de decorações, né? Florir caminhos, aplanar colinas. É realmente um tempo diferente que temos de nos preparar, de deixar ou de reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. É um tempo lindo. Advento é um tempo lindo, um tempo como eu gosto, já falei, acho que aqui já pedi a conta, né? Quanto que eu falei de uma palavra especial. É realmente algo diferente, tem um clima sempre diferente no ar, né? Mas a pergunta que fica, como é um tempo de preparação, como cantamos, com o que nós estamos preocupados nessa preparação, de fato? Talvez essa seria a grande pergunta para começarmos o nosso advento. O que de fato realmente está ocupando nossa mente e nos deixa ali preocupados ou com vontade de fazer isso e aquilo? O que é a nossa vontade nesse tempo que se inicia esse tempo de advento? O que a gente tem de vontade de fazer? Eu penso que talvez uma coisa é o que nós temos de vontade humana de fazer. A outra pergunta é talvez o que Deus quer que nós façamos e o que Ele gostaria que talvez ocupasse a nossa mente, o nosso ser, o nosso viver. E aí o nosso texto, indicado para esse primeiro domingo de Advento, eu acho que ele nos ajuda bastante para manter o pezinho bem no chão e bem concentrado ou centrado naquilo que deveria ser a nossa preparação. Nós temos indicado o texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 13, os versos 24 a 37. Repito, Marcos 13, 24 a 37. Vamos ouvir com carinho o que diz essa palavra de Deus. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. E Jesus disse ainda: aprendam a lição da figueira, aquilo que ela ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe, nem o dia e nem a hora em que isso tudo vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente, unicamente, o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, ele dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos: fiquem vigiando. Essa é a palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estimados irmãos e irmãs, nosso texto é cheio de sinais, né? Cheio de figuras, ele é permeado de
todos os versículos têm bastante coisa nesse sentido, de figuras, de sinais. E eu falo verdade, num primeiro momento, quando a gente lê assim, ele assusta, ele é até complicado de entender. Ele não é tão fácil num primeiro momento, assim, pá, eu entendi tudo. Ele tem um fator, parece que complicador. Afinal, fala lá que o sol vai ficar escuro. Peraí, como é isso? Quando a gente olha para o sol, a gente quase ficamos cegos de tanta luz forte, né? Como é que o sol vai ficar escuro? Que a lua não vai brilhar mais? No máximo, isso acontece de dia quando fica nublado. Hoje está um pouco nublado. Ou a lua à noite quando tem muita nuvem também, daí à noite não vê a lua. Mas aqui está dizendo que o sol vai ficar escuro, que a lua não vai brilhar mais. E, para piorar a questão da complicação de entender, também é dito que estrelas vão cair do céu. Bom, isso a gente diz que vê de vez em quando, né? E que os poderes do espaço serão abalados. E aí, quando isso acontecer, diz, então o Filho do Homem vai vir descendo com poder e glória. A gente cantou no início do prelúdio, né? Que o Filho do Homem vem com grande poder e glória, né? Bom, e aí depois ainda ouvimos as duas parábolas, que é citado a lição da figueira, e aí depois ainda tem a da casa lá do homem que vai viajar. Aí tem a história do porteiro, que tem que ficar lá vigiando a casa, né? A casa do dono que vai então viajar, ficar vigiando porque não sabe a hora que o dono vai voltar. Sim, eu sei, realmente parece muito confuso. O que será que isso tem a ver com o nosso advento, né? Mas eu vou dizer assim, se nós entendermos o que estava acontecendo naqueles dias, naquela época do texto bíblico, vai ficar fácil para a gente entender o que essas palavras queriam dizer, ou o que elas querem, aliás, dizer para nós ainda hoje em dia. Esse tempo bíblico, no qual o texto foi escrito, onde o autor escreve esse texto, onde acontece essa parte do Evangelho ali de Marcos, se refere a um tempo onde os cristãos não tinham vida fácil. Bom, talvez vocês digam, pastor, hoje em dia também não temos, mas é uma outra época. É uma época onde que os cristãos não tinham nenhuma vida fácil, eles tinham muitos sofrimentos e muitas tribulações. Na verdade, a comunidade cristã, vamos dizer como um todo, né, para dizer as comunidades cristãs, na época, elas estavam numa grande crise. E elas não conseguiam ver como sair daquela situação. Aliás, a crise era tão grande que eles não conseguiam talvez nem enxergar futuro para eles. Enquanto cristãos, não conseguiam enxergar futuro para a vida de fé deles. Tipo, será que nós vamos conseguir manter a nossa fé em Jesus Cristo? Eles tinham essa crise muito profunda. Só para entender, em Jerusalém, na verdade toda a região da Judéia, que é a região sul ali, né? A Judéia, Israel é um estadio, vamos dizer assim, de norte a sul, de 60, 70 quilômetros, até onde eu sei. Então a parte embaixo lá, né, do mapa, onde tem Jerusalém, para baixo vai ter Belém, onde Jesus nasceu, né? Ali, Jerusalém, ali aquela região, tinha um grande conflito com o Império Romano. Um conflito enorme. E desse conflito entraram partidos, vamos dizer assim, quase que religiosos, os zelotes ali, né, do templo, em confronto com os romanos. E o que aconteceu? Resultou ali, na verdade, na destruição de grande parte de Jerusalém, e especialmente o que foi destruído? O templo de Jerusalém, certo? Então, só para entender o conflito era grande, não era apenas um bate-boca. Teve destruição de Jerusalém, destruição do templo. E em Roma, onde a comunidade cristã também existia já, os cristãos estavam também sendo perseguidos pela sua fé. Era o mesmo império de Jerusalém que coordenava lá, ou em Roma, obviamente, era o Império Romano. Tinha tanto conflito e os cristãos eram tão duramente perseguidos, tanto que o Nero, que era o imperador, talvez isso a gente lembra das histórias, das aulas de história, aliás, tanto que Nero, o imperador, o que ele acusa os cristãos? Que eles foram que incendiaram Roma. Roma teve um famoso grande incêndio e que os cristãos eram os culpados. Enfim, esse é o contexto desse texto. Talvez agora a gente comece a entender os conflitos, né? A situação não era fácil, então esses sinais do sol que perde a sua força, né, sem luz, da lua sem brilho, das estrelas caindo,
do universo lá, que está perdendo a sua força, era uma forma de dizer, uma forma simbólica de dizer que tem muito medo, muita dor, muito sofrimento, e que tem um sentimento, você dizer que o sol não tem força, é dizer que tem um sentimento de impotência e de fracasso. O sol não ter luz fracassou, né? Então, a palavra bíblica aqui quer dizer, olha, está tendo um sentimento de fracasso entre os cristãos. Como se parece que não tem mais saída nessa perseguição toda, só para a gente entender. Você não podia dizer que era cristão, você era perseguido. Diferente de que hoje nós podemos estar aqui cantando lindos hinos, né, entoando canções bonitas, falar de Cristo, e não só falar, mostrar e viver nossa fé, era diferente. Então, são sinais, figuras citadas, mas para mostrar como é que era o sentimento de fragilidade, de fraqueza, de impotência dentro dos cristãos. E aí a grande pergunta que eles tinham bom, será que é o fim? Acabou? Será que é o fim para tudo isso? E então, para o autor do texto, né, para afirmar que ainda tem esperança e que o fim não chegou, aí o autor diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Está no versículo 31. Né? O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Ou, o versículo talvez mais chave ainda: o Filho do Homem descerá nas nuvens com grande poder e glória. Ainda vai dizer, vai reunir os povos de um lado do mundo ao outro, todos os que confiam em Cristo nesse sentido. Irmãos e irmãs, vocês que aqui estão, vocês que estão em casa, esse texto quer nos lembrar que quem tem a última palavra não era o Império Romano, não são os impérios, não são os governos terrenos. Quem tem a última palavra é Deus. É a Ele que pertence a última palavra. E enquanto você e eu tivermos essa fé, enquanto isso tivermos essa certeza, ainda há esperança. Enquanto nós tivermos essa fé, ainda há vida. Enquanto nós tivermos essa fé, há salvação. Por isso o Filho vem com grande poder e glória, para dizer, não é o fim, tem solução, aliás, tem salvação. E aí, vamos trazer agora para 2021, se nós olharmos para o nosso mundo atual, também poderíamos dizer que o Sol e a Lua, né, já não tem mais aquele brilho, e que as estrelas parecem que não estão tão firmes. Não, eu não estou falando do Sol e da Lua em si, nem das estrelas, né, especificamente. O que eu estou falando é que talvez também hoje em dia nós estamos perdendo muito das nossas referências, ou aquilo que nós tínhamos ideia do que era necessário de ter brilho, de ter força, aquilo que deveria brilhar, aquilo que deveria ser motivo de força, aquilo que deveria ser motivação. Eu penso no seguinte, por exemplo, as referências que a gente tem como vida em comunidade, penso no respeito que deve brilhar e que muitas vezes a gente reclama que, olha, parece que já não tem mais aquele brilho, a questão do respeito uns com os outros. Penso no amor, penso na compreensão, penso na vida digna ou na dignidade humana, que muitas vezes a gente vê que também está, a sensação que temos, que está em baixa, né? E parece que tem muita coisa, eu poderia aqui talvez pedir para vocês me ajudassem, tem tanta coisa que a gente já imaginava que tinha que brilhar forte, ou seja, que é importante e que a gente vê que às vezes não brilha mais tanto. Por outro lado, parece que então a escuridão está tendo cada vez mais força, está tendo mais protagonismo. Podemos olhar, vou até botar num chavão geral aqui, né? As violências de forma geral que tem, né? Todo o desamor que tem, as idolatrias, o consumismo, o desrespeito, a incompreensão, isso parece que está em alta, né? Muito em alta. Então a gente também poderia pensar igual eles lá, né? De que tem coisas que deveriam brilhar e não estão brilhando tanto, e tem outras coisas entre nós que infelizmente parece que estão tomando um protagonismo. Aliás, até a própria pandemia, assim, né? Até ela mesmo parece que até ela nos abalou bastante, nos abala bastante, né? Aliás, ouvi até algumas pessoas dizer, pastor, parece que a pandemia vem para mostrar que o fim está próximo,
que o fim está chegando mesmo próximo de nós. Mas não mesmo. O fim, isso não quer dizer que o fim chegou. Isso não quer dizer que o fim chegou para nós, né? Assim como não foi para os primeiros cristãos lá. Não é o fim isso. Não é isso que tem a última palavra. Aliás, nós não temos capacidade nunca de dizer que o fim chegou. O próprio texto diz que nós nunca saberemos quando que vai ser o fim. Como diziam na televisão, isso não cabe para nós. Isso não cabe para nós saber. Agora, o que nos cabe saber é exatamente a mesma coisa que o autor do nosso texto quis que os primeiros cristãos soubessem e que eles, na verdade, não só soubessem, que eles não esquecessem. Isso também nos cabe, que é a importância da gente se manter fiel a Deus e também de estar sempre vigilante. Dentro daquele contexto, então, né, de medo, de angústia, de não saber, será que é o fim? Vem essa mensagem para dizer, olha, não chegou o fim, o importante é que vocês se mantenham fiéis, filho do homem, tudo pode passar, mas a minha promessa não passa, as minhas palavras não passarão. Manter-se fiéis a esse Deus e estar vigilantes sempre. Vocês não sabem o dia e a hora, então não importa o que aconteça o que acontecer, mas vocês precisam estar vigilantes. E aliás, isso cabe então perfeitamente dentro desse tempo de Advento, dentro do nosso tempo de Advento. Quando eu falei do que talvez é importante para a nossa preparação, o que deveria ser, né, aquilo que nos ocupa a vida nesse tempo, mesmo num tempo adverso da pandemia, mas o que nos ocupa enquanto pessoas cristãs nesse tempo de Advento? Advento nos ensina e também não só ensina, nos chama para enfrentar as adversidades, enfrentar inclusive as crises de fé. Nos chama para uma vida, então, uma vida de fé firme. E nos lembra, sim, que o Filho veio com grande poder e glória. E que esse Filho, a sua promessa, é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Por isso, o texto então vai dizer, nós não sabemos o dia e a hora, e convida para a gente estar sempre vigiando, né? Aliás, o autor do texto lá, o Evangelho, na verdade, não nos convida a estar vigiando. Ele ordena que estejamos vigiando. Lá, por exemplo, aí cita a história do dono lá que vai vigiar, parece meio próximo, né? O dono da casa vai viajar e ele pede lá, dá trabalho para todos, e ele pede para o porteiro ficar vigiando. Ele tem que ficar lá vigiando. Agora, essa figura, inclusive, do porteiro mexe comigo. Por exemplo, o dono da casa, daquilo que ele tem que cuidar lá, vai viajar. Ele sabe tudo o que o dono está fazendo? Ele sabe a hora que ele vai voltar? Não. Qual a semelhança para nós cristãos? Nós também não sabemos tudo o que é de Deus. Nós também não sabemos o dia e a hora que vai acontecer. E outra coisa, a casa, ou o que o porteiro tinha que vigiar, era dele? Ele não vigia algo que é dele, mas ele vigia com toda a dedicação, porque ele vigia algo que é para alguém especial para ele, alguém que é importante, que é o dono. O que nós cristãos temos para vigiar? Às vezes não é nosso, é coisa de Deus. Então, essa figura do vigia, nós apenas somos o porteiro ali. Para nós não sabemos de tudo que é de Deus, né? Nós não conhecemos toda a vontade de Deus, porque nós somos muito limitados. Agora, mesmo não sabendo, nós vamos vigiar aquilo que é de Deus. Ou seja, enquanto que aqui estamos, fazer aquilo que é da vontade de Deus, porque isso vale a pena, saber que isso é bom. O porteiro vigiar porque sabia que essa era a vontade do dono. Que nós possamos vigiar, no sentido de cuidar, está na nossa mão esse convite ou essa missão. Nós estamos aqui. E aí o convite é que não nos pegue dormindo. A gente não dormir na nossa vida nesse sentido. Claro que a gente precisa descansar nossas horas, mas no sentido de viver uma vida de fé. Mesmo dormindo, que a gente durma como pessoas de fé. Que nosso tempo, gente, de Advento, nosso tempo especial que temos pela frente,
possa nos lembrar então que, nossa, nós temos tantos conflitos e dificuldades, temos também tantas alegrias, mas isso tudo não quer dizer que é o fim, ou que já chegou a hora. Nós não sabemos. O importante que o texto convida é dizer assim, olha, nós podemos continuar caminhando sabendo que Deus está conosco, sabendo que nós temos um Deus com grande poder e glória e que sim, nós queremos viver a sua vontade. Nós queremos servir a esse Deus. Se nós conseguirmos botar isso na nossa vida, olha, podem até comer um peru no Natal, porque o demais está garantido, no sentido de uma vida boa de fé. E é isso que Deus quer de nós. Outras coisas que nós vamos ajeitar nesse tempo de Advento são detalhes, superficiais até, mas o mais importante é estar preparado com o nosso ser. Rogo, clamo aliás a Deus, que Ele sim ilumine a gente com a sua força, o seu poder, a sua glória, com o seu Espírito Santo, para que nós possamos viver na sua presença e talvez também tenhamos tempos difíceis, não tanto quanto os cristãos daquela época, mas também temos nossos desafios, possamos encará-los com o grande Deus que temos ao nosso lado, com uma grande fé. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. E eu convido para que nós possamos expressar a Deus, né, o quanto Ele é importante para nós, como uma forma de fé. Nós queremos cantar o hino Erguei os Arcos Triunfais. Particularmente, gosto muito desse hino, comentei essa semana com a Dani. Isso me lembra a minha comunidade de infância, ou o meu tempo de infância. Os arcos triunfais, além dos reinos celestiais, erga as glórias do Senhor, e todo mundo
gosto do trecho que fala, é o verdadeiro sol do amor, né? Hoje estamos tendo o sol no texto, né? Então o que tem que brilhar lá? O sol do amor, ou seja, a luz do amor, né? Nós temos alguns anúncios para todos vocês, também quem está em casa. Primeiro, o convite especial para o nosso culto do segundo domingo de Advento, que vai ser então no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui então na nossa igreja e também nas nossas redes sociais. Então, convite para o culto do segundo domingo de Advento. Lembro que essa semana nós tivemos a nossa assembleia, elegemos uma nova diretoria e talvez num dado momento nós combinamos e também faremos aqui uma apresentação da nova diretoria como um todo. Não vou agora antecipar aqui, uma diretoria então vai assumir a partir então do dia 1º de janeiro, certo? Também queremos aqui agradecer, ontem nós tivemos o drive-thru da Oase Eunice, foi muito legal, várias senhoras componentes do grupo participantes do grupo puderam vir e foi bastante gostoso, cada uma separada, mas a gente pôde receber e não podemos dar abraço, mas podemos também transmitir uma palavra de carinho, né, nesse sentido, para esse tempo especial de Advento e Natal que chega pertinho. Lembramos sempre das doações de alimentos. Nós recebemos essa semana, né, pessoas já pedindo por alimento. Parece que quando chega o Natal, né, isso se mostra ainda mais forte, quanto tem pessoas passando necessidade, passando fome, ainda mais que a cesta básica ficou cada vez mais cara, né? Eu tenho a sensação que ela quase já dobrou de preço, né? Então, a gente, quem puder ajudar, trazendo algum alimento aqui para a igreja ou nos cultos, somos gratos de todo o coração. E lembro que na saída nós temos aqui o jornal O Caminho. Quem está em casa, quando passar na secretaria também pode retirar o jornal O Caminho, então, do mês de dezembro. E também já estamos fazendo, a palavra é uma venda mesmo, né? Vendendo os nossos devocionários, Castelo Forte, Semente de Esperança, Senho, Gotas de Orvalho. São palavras que a gente pode estar lendo a cada dia do ano, são para o ano de 2021, mas são necessários e importantes para nós mantermos firmes essa chama da fé, que não seja só para o período agora antes do Natal, né? E lembro também que nós temos agendado o culto, para o próximo sábado, o culto especial de batismo. Isso é só para as famílias, justamente por causa da aglomeração. Nós temos então agendado esse culto então para o próximo sábado, às 15 horas. Nós temos então agendado esse culto de batismo. Eu quero aqui passar a palavra para a Dani, ela vai vir aqui, ela também tem um convite ou uma motivação. Vou me retirar por causa que estou sem máscara. Bom, como o pastor falou, Advento é esse tempo de preparação e a gente aos poucos vai vendo as cores mudar, os cheiros nos lembram que o Natal está chegando, gostos também dos doces natalinos. E da mesma forma, as músicas de Natal nos ajudam nessa preparação e em relembrar também o verdadeiro sentido do Natal. Por isso, esse ano, nós teremos uma música de Natal sendo lançada todas as noites do Advento. A partir de hoje, às 19h30, então, pelo canal do YouTube da comunidade, nós teremos, então, músicas natalinas, que foram gravadas com muito carinho por várias pessoas da nossa comunidade. A ideia é que seja da nossa casa para a casa de cada um de vocês. Então, todas as noites, 19h30, no canal do YouTube. Isso também será compartilhado na página do Facebook Música Velha Central, na página do Facebook da comunidade e assim por diante. Então, é um convite para que todos possam cantar e louvar conosco nesse período. E aproveito já para avisar que toda noite terá música, mas no dia 19 de dezembro, que é um sábado, será uma noite ainda mais especial, porque nós teremos o primeiro musical de Natal online, feito em parceria com a comunidade da Velha Central, a comunidade da Velha e Blumenau Centro. Então, são muitas pessoas participando, cantando e contando juntos a história de Natal. Então, já deixa agendado no dia 19, que é um dia bem especial, mas todas as noites, às 19h30, teremos alguma programação musical. É isso. Beleza. Obrigada. Nós vamos tentar também sempre compartilhar talvez o link a toda noite no nosso grupo nos grupos que a gente tem na comunidade, né? Então também podem ir compartilhando com outras pessoas uma canção então a cada dia, né? Que legal. Nós temos a nossa oferta de hoje e todo ano
o primeiro domingo de Advento, a oferta de cultos de todas as comunidades da IACLB são destinadas para a OGA. Quem é a OGA? A OGA é uma sigla, né? OGA, Obra Gustavo Adolfo. Algo que já começou na Alemanha e também nós temos no Brasil. A OGA, ela na verdade, está até escrito que ela é um apoio a comunidades necessidades, as comunidades necessitadas. E na verdade, a OGA é muito mais. Ela tinha uma época que ela ajudava muito as comunidades que queriam construir templos novos, igrejas novas, salões comunitários. Ela ajudava com recursos financeiros que vêm de membros de comunidades, como é a nossa oferta de hoje. E passou um tempo onde eles focaram menos nos templos, no lado material, e muito mais nas pessoas. Então, hoje a obra Gustavo Adolfo ajuda muito mais comunidades ou projetos que realmente visam a vida de fé, o conviver, né, o estar junto, a palavra de Deus sendo pregada, projetos nesse sentido, né, um trabalho muito sério, muito criterioso. Não é fácil passar um projeto, por exemplo, na OGA, porque tem que dizer assim, olha, esse aqui tem esse intuito, esse bem mostrar que tem o intuito do Evangelho. Não é simplesmente dizer assim, eu quero fazer lá um projeto assim. Tem que ter alguma coisa bem fundamentada, acompanhado com relatórios intermediários ou relatórios finais. Mas é muito importante esse critério. Isso não quer dizer que isso seja ruim. Eu penso que é justamente para valorizar aqueles que realmente querem fazer um trabalho bem legal. E nós ofertamos, e o convite para hoje também nós não recolhemos nos bancos, temos na saída dos gasofiláceos. Quem está em casa também ainda pode fazer sua oferta. É justamente porque a gente vai enviar esse recurso para projetos que realmente valem a pena, projetos que edificam, projetos que realmente pregam a palavra de Deus. Sempre desejo que a OGA tenha sucesso, mas esse sucesso está ligado à vida de verdade. Que também Deus nos abençoe no nosso ofertar com alegria e com gratidão. E assim, isso nós então ofertamos na nossa saída. Assim eu convido que nós possamos então nos colocar na presença de Deus, no nosso momento da nossa oração final, nossa oração de intercessão. Convido quem puder que possa então colocar-se de pé. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos mais uma vez por essa celebração, esse tempo muito carinhoso que nós tivemos, em especial que estamos tendo aqui juntos como irmãos e irmãs, também na comunhão com aqueles que estão em casa. Nós, ó Deus, te agradecemos por sabermos e estarmos cientes de todo o cuidado, de sabermos do teu poder, da tua glória. Realmente, ó Deus, assim como nós ouvimos a partir do nosso texto bíblico, da pregação, sabemos que os cristãos já sofreram muito. E somos hoje gratos por saber que esses cristãos não desistiram e que lá não foi o fim, porque assim também a tua palavra chegou até nós. Justamente porque esses primeiros cristãos resistiram, também a tua boa nova, a tua verdade chegou até nós. E sabemos que eles não resistiram sozinhos, mas especialmente ou justamente por causa que tu estavas ao lado de todos e todas. Assim também, ó Deus, nós queremos que estás ao nosso lado, também nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nos destemperos da vida, não apenas nesse tempo de pandemia, mas em todas as nossas dificuldades. Sabemos que estás lá ao nosso lado, sendo o nosso Senhor forte com poder e glória. Nós, ó Deus, sobretudo nesse tempo de Advento, te agradecemos por nos trazer a salvação, a promessa da vida eterna que alcança, que abraça a todos nós. E assim, ó Deus, nós como comunidade, te somos gratos por termos esse espaço, por termos um lugar onde podemos cultivar a fé juntos e alimentar a fé juntos. E também nessa nossa comunhão, ó Deus, nós trazemos na tua presença, diante de ti, as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas também que estão em seus tratamentos. Cada uma de nós, ó Deus, nesse momento pode lembrar das pessoas que estão nessas situações. E aqui nós lembramos então da Leila, que está no seu tratamento, da mesma forma o Rubens,
Também oramos pela recuperação do Hilário, oramos também pelo Sr. Flávio Fernandes da Silva, oramos ainda pela plena recuperação do Emerson Guilherme e também do Flávio, oramos também pela recuperação da Marlene Mundo e também da Eda, e assim, ó Deus, todos nós então oramos, pedimos, clamamos, que Tu possas estender a Tua mão forte e poderosa e dar grande e forte esperança para as recuperações, para os tratamentos, mas também para os demais destemperos que temos na vida, as demais dificuldades, a solidão, o luto, que possamos encarar tudo isso na certeza que Tu estás ali ao nosso lado. E assim, ó Deus, tudo mais aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, também esse tempo especial de Advento, nós queremos colocar isso tudo na Tua presença, quando juntos oramos a oração que o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim como os primeiros cristãos tiveram força do nosso Deus, a certeza do Deus que estava com eles, que dava esperança, também nós podemos ter a certeza desse Deus que também nos dá força e esperança e está ao nosso lado. E isso nos é também mostrado e renovado toda vez que recebemos assim a sua bênção. Irmãos e irmãs, que estamos aqui, que estamos em casa, que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus que reina com grande poder e glória, nosso Deus do cuidado, da esperança e da misericórdia, que a bênção desse Deus venha sobre nós, permaneça conosco, agora e para todo sempre. Que a paz de Deus nos acompanhe. Amém. Eu quero, e assim agradeço, de forma carinhosa, a todos vocês que vieram aqui nessa manhã. Esse dia também para nós aqui em Blumenau, ainda de eleições, mas um dia também especial, nosso primeiro domingo de Advento. Agradeço sim por vocês estarem aqui, agradeço a oportunidade de podermos celebrar juntos com vocês que estão em casa, fica também aí o nosso abraço. Agradeço sempre quem nos ajuda aqui, né, quem faz com que o culto também possa sempre acontecer. Dani, Cris, obrigado aqui pelas canções. E assim, agradecendo a Deus, sabendo que Deus é o Deus da paz, nós então queremos encerrar o nosso culto com alegria, e para podermos sair daqui servindo a esse Deus com grande alegria, cantamos: Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar.
gente, abençoado domingo a todos nós.